Você já parou para pensar em como é a experiência do colaborador dentro da empresa? Olha, eu não estou dizendo de clima, de pesquisas, de NPS e nem de kit boas-vindas. Eu estou falando da experiência do colaborador. Eu estou falando da tão falada Employee Experience. É isso mesmo. E eu vou dar um spoiler. Esta não é uma tarefa ou uma responsabilidade da liderança da empresa. O RH tem um papel fundamental no desenho dessa experiência do funcionário dentro da organização. Mas antes de começar a falar sobre o tema, eu queria me apresentar. Eu sou Kátia Rocha, especialista na área de gestão de pessoas e hoje atuo como consultora, ajudando profissionais de RH a terem uma visão e um posicionamento mais estratégico para que eles cresçam na carreira tão sonhada na área de RH. Então vamos lá. Para falar da Employee Experience, eu vou trazer para vocês o conceito, quais são os ganhos que a empresa e o colaborador têm, como mapear e implementar este modelo na sua empresa e como monitorar se as atividades estão sendo feitas de forma correta ou não, ou seja, se está surtindo o efeito desejado. Para começar, vamos falar do conceito da experiência do colaborador. Esse conceito vem da experiência do cliente, tão falado, mapeado e cuidado pelas empresas. Pensando nisso, as empresas perceberam que muitas vezes o colaborador não tinha uma boa relação com seus clientes e, consequentemente, o faturamento, havia uma perda de receita e até mesmo uma troca do cliente porque ele não estava satisfeito com o atendimento. Daí surgiu a necessidade de olhar para dentro de casa e pensar que, da mesma forma como a gente olha a experiência do cliente, a gente também deve olhar a experiência do nosso colaborador. E aí, quando a gente pensa nesse olhar para dentro, a gente começa a entender quais são os sentimentos e quais são as percepções que esse colaborador tem em relação à empresa. A soma disso tudo é o que a gente chama de experiência dele na organização. Eu gosto de dizer que isso é uma jornada. Por quê? Porque ela começa antes mesmo do colaborador entrar, ser admitido. E ela não termina necessariamente no desligamento desse colaborador. É isso mesmo. Deixa eu tentar facilitar esse entendimento trazendo um exemplo. Imagine você que recebeu de um amigo uma indicação para ir a um restaurante. Chegando lá, você pediu o prato e o prato estava delicioso, mas o ambiente estava bem desorganizado e você não foi tratado bem pelo garçom. Você sai de lá com qual experiência, com qual sentimento em relação àquele momento? Provavelmente você não vai indicar aquele restaurante para mais ninguém, porque a sua experiência não foi legal. É assim que acontece nas empresas. E aí eu digo da importância de entender que a experiência do colaborador é muito mais do que uma simples celebração, uma festa de final de ano, um kit de boas-vindas. Ele é um processo completo. Para você implementar um bom modelo de experiência do colaborador, você deve primeiro mapear todo o seu processo, ou todos os pontos de contato do colaborador com a empresa, pensando na área de recursos humanos. Esse processo começa no momento onde o candidato está buscando aquela vaga na sua empresa ou quando você entra em contato com aquele candidato. É o primeiro momento, é a primeira alternativa, é o primeiro impacto que ele vai ter. Ele pode ser positivo ou não. Se esse primeiro impacto ele é positivo, ele passa para a etapa do processo seletivo propriamente dito. Nesse momento, existe uma porta de entrada importante. Como ele foi tratado, como foi o processo, a entrevista foi interessante, foi legal, vocês contaram sobre a empresa. Passado esse processo, você começa a pensar na integração deste novo colaborador. Como ele vai entender a nossa cultura, os nossos processos, o nosso jeito de ser. Se você cuida disso, você cuidou bem da primeira etapa, né, da entrada dele. Mas existe toda a jornada, que passa por treinamento, desenvolvimento, feedback, avaliação, uma boa política de cargos, salários e benefícios, o cuidado que você tem que ter com a saúde mental desse funcionário. Você tem que cuidar também do clima, se esse funcionário está realmente engajado com a empresa, se a experiência faz com que ele indique a empresa para um amigo, para um colega. Temos também os momentos de interação, de possibilidade de crescimento,
E não termina por aí. Até o momento da saída desse funcionário é importante ser cuidada e trabalhada. Até porque, se ele não tem uma boa experiência, ele não vai conseguir indicar a empresa para ninguém. Sabe quais são os ganhos que qualquer empresa tem quando ela consegue instituir uma boa jornada de um funcionário e cuida dessa experiência? O primeiro deles, eu digo que é o engajamento. Você vai ter pessoas mais engajadas e motivadas e com o propósito de fazer acontecer. Consequentemente, uma pessoa mais engajada, ela produz mais. Então, diretamente, eu impacto o negócio, porque eu vou ter mais produtividade. Uma pessoa engajada, com produção a todo vapor, tem menos chance de sair da empresa, ou seja, o seu índice de retenção acaba aumentando. E por fim, eu estou falando também da reputação da empresa. Esse funcionário, ele não vai falar só bem dentro de casa, ele também vai falar fora, nos momentos de descontração, com os amigos e assim por diante. Olha quantos ganhos você pode ter. Mas nada adianta cuidar de todos esses pontos se você não identificar na sua empresa quais são os principais pontos de ruído que podem ser gerados. Se você identificou que na sua empresa existe um risco de um ruído grande no processo de avaliação de desempenho, por exemplo, é importante que você melhore esse processo, que você tenha cuidado, que você escute os colaboradores, que você tenha uma ação para melhorar essa experiência. Por fim, é muito importante que você mensure se aquela experiência que você está proporcionando para o funcionário, ela tem valor para a empresa. Você está aumentando a sua taxa de retenção? Está diminuindo a sua taxa de turnover? As suas avaliações, pesquisas de clima estão tendo notas melhores? Existem vários indicadores que podem te demonstrar que você está no caminho certo. E aí, gostou dessas dicas? Entendeu a importância do RH nesse processo? O RH tem que estar de mãos dadas com a liderança para que isso dê certo. Coloque isso em prática e depois venha aqui me contar. E se você não segue esse perfil, comece a seguir agora, porque eu sempre trago para você dicas importantes de como se posicionar de forma mais estratégica na área de RH.